5, 4, 3. Muito bem, estamos iniciando aqui o podcast Fala Galvão. É uma alegria, uma satisfação de poder contar com você e com a sua participação. Hoje estamos aqui recebendo o psicólogo Renato Miguel, que estará falando um pouquinho dos assuntos, né? Principalmente do Janeiro Branco, para a gente poder debater esse tema aqui importante. Tudo bem, Renato? Boa tarde, Galvão. Quanto tempo, hein? É isso aí, que Faz bom. Um ano da nossa última conversa, hoje num cenário novo e muito bonito. É verdade. Da última vez, nós nos encontramos na rádio, né? Exatamente. Para falar justamente sobre o Janeiro Branco. E estamos aqui de novo. Mas antes da gente começar a abordar esse tema, eu queria perguntar para você como que surgiu a ideia de você fazer faculdade de psicologia. Eu sempre gostei de assuntos da mente humana, sempre gostei de ler sobre filosofia, sempre me interessei por questões religiosas ou filosóficas. Tinha feito comércio exterior, até eu perceber que não era o curso que seria para minha carreira, abandonei o curso e eu era professor de inglês à época, e um aluno meu que já fazia psicologia, ele falou uma vez para mim: professor, eu acho que você seria um bom psicólogo. Pensei sobre aquilo e decidi estudar isso. Já vamos para 10 anos de formado já, né? Então, é uma trajetória que cada vez mais tem me agradado, e depois fui fazer uma pós-graduação no Canadá em 2016, 2017 e retornei ao Brasil, e desde então estamos trabalhando muito e cada vez mais, né? E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Legal, legal. Eu até esqueci de te apresentar, mas você é formado em psicologia desde 2015, Desde né? 2015. E também com a pós-graduação em Toronto, Canadá. Perfeitamente. Né? Como que foi essa experiência de fazer essa especialização fora do Brasil? Foi gelada. Que experiência que você agregou, além do frio que você passou? Foi gelada. Foi uma ótima experiência, né? A minha pós-graduação era em psicologia organizacional, recursos humanos, mas a vida também me trouxe para outros lados. Mas foi um grande aprendizado, né? Conheci pessoas do mundo todo. Eu até brincava que minha sala na faculdade era como se fosse uma sala da ONU. Tinha gente de todo lugar do mundo. Tenho ainda contato com esse pessoal. Isso só expande nossos horizontes, aumenta conhecimento, que é uma coisa que eu sempre gostei. Legal. E o psicólogo, ele ouve muitos problemas e gerencia essas situações? De fato, né? A gente tem ouvido cada vez mais problemas, e até sempre recomendo aos meus colegas psicólogos que também procurem ajuda, né? Porque ultimamente não está fácil ouvir tantas coisas, tantos problemas que têm se avolumado, principalmente depois da pandemia, e a gente vai falar também mais um pouco sobre isso, os problemas mentais advindos aí do lockdown e de tudo aquilo que a gente viveu anos atrás. Antes da gente entrar nessa questão do tema mesmo, né, central, que é o Janeiro Branco, você acha que o brasileiro, ele, no decorrer desses anos, ele conseguiu romper alguns preconceitos no sentido de procurar, de olhar para a sua saúde mental, de procurar terapias, procurar o psicólogo, o psiquiatra? De fato, ainda eu acho que tem muito trabalho a se fazer, mas sim. Né? Tanto que a campanha Janeiro Branco, ela está completando 10 anos, né, agora em 2024. E tudo isso ajuda a conscientização. Tenho visto muito também homens, né? Homens tinham mais receio de procurar o psicólogo. Hoje eu tenho bastante paciente do sexo masculino. Né? A mulher, ela sempre foi muito mais cuidadosa com a sua saúde, tanto física quanto mental. E o homem, né, sempre deixou um pouco a desejar. Mas isso tem mudado. Mas temos muito trabalho a fazer. Ainda assim existe um certo preconceito, né, que a pessoa acha que psicólogo é para maluco. Eu digo que psicólogo é pra gente. Todas as pessoas têm sentimento. Todas as pessoas. Então, psicólogo é pra gente. E essa ideia também que eu preciso procurar um psicólogo somente quando eu tenho um problema. Não. A psicologia também ajuda, né? A gente pode dizer que uma higiene mental. A gente não escova o dente só quando a gente tem um problema dentário. A gente escova o dente sempre para manter a saúde mental. Perfeito. E a psicologia também vem ajudar nesse sentido. Mas sim, graças a Deus, esse estigma tem reduzido, e a adesão, né, a aderência das pessoas com os temas psicológicos tem aumentado. Legal. E a respeito da campanha do Janeiro Branco, eu estava até pesquisando, completou esse ano
10 anos de campanha, 10 né, anos. oficial. 10 anos. Eu até trouxe aqui que o tema foi um tema importante, né, que saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Exatamente. Né? Que legal. Esse é o tema do ano de 2024. 24, né? E 10 anos já de saúde mental. E eu li alguns artigos também, doutor Renato, que houve também assim uma abrangência muito grande também dos municípios, aprovando leis, né, do Janeiro Branco. Enfim, eu acho que em todas as esferas, né? Municipal, estadual. E esses instrumentos são importantes também para a gente criar uma conscientização, né? Uhum. E tirar também alguns tabus, né? Para que as pessoas realmente possam olhar para o seu interior, para a sua saúde mental. E aqui, né, eu gostaria de dizer que quem é o idealizador do projeto de saúde mental aqui em Itu. É verdade, nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores, né? Foi muito legal a gente poder ter aprovado para justamente a gente, né, desencadear também esse debate, desencadear também políticas públicas, né? Para que a gente possa verdadeiramente também abordar essa questão, né? Que às vezes é imperceptível, mas é fundamental, né? Porque de fato. Sem saúde mental... É a primeira das saúdes, né? Sem saúde mental, as outras não funcionam bem, né? Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro, pode ter muito conhecimento, mas se ela não tiver saúde mental, a vida dela não funciona. Isso a gente não precisa ser psicólogo ou especialista para perceber isso. A própria observação da vida real já nos dá essa informação. E então é sempre um prazer falar sobre esses assuntos e estou aqui para tentar responder as suas perguntas. Renato, doutor Renato, queria que você falasse um pouquinho também, né? Até também fiz uma pesquisa a respeito por que o Janeiro Branco, né? Até eu fiz algumas pesquisas dizendo que o Janeiro Branco, porque é o início do ano, porque é uma folha em branco, Exatamente. Um quadro em branco. Fala um pouquinho para nós a respeito disso também. Exatamente, né? No Brasil nós temos temas, né, relacionados à saúde, assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, né? Sempre uma cor ligada a um tema. E o Janeiro Branco fala exatamente isso que você disse, né? A cada começo do ano, né, as pessoas, isso já é tradição, né? As pessoas no final do ano elas fazem suas resoluções de ano novo. Felizmente muitos não seguem, né? Começar uma nova dieta, mudar o estilo de vida, começar a terapia. E janeiro tem esse simbolismo da primeira página, né, do seu próprio livro, né? E todo dia e todo ano a gente escreve um livro, né? Que será o nosso livro da vida. Então, a ideia é perguntar, até o tema eu achei muito oportuno, né? Saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? Porque, de fato, né, e objetivamente, nós temos o agora para fazer algo, né? O que foi, a gente não consegue mais mudar o que passou, e o que é futuro ainda está por vir. Então, a nossa área de ação é exatamente no presente. E principalmente, né, Galvão, depois do que a gente passou, em escala mundial, né? Eu acho que a nossa geração nunca tinha visto um evento, uma crise sanitária dessa natureza, e o mundo foi pego de surpresa. As pessoas tiveram que mudar as suas vidas, né, de maneira abrupta, e as consequências, os resultados começaram a aparecer, né? Sempre aparece cada vez um novo estudo, mas pelo menos ali tem um documento, eu acho que de 2022 ou 2023, da própria Organização Mundial de Saúde, dizendo que depois da pandemia nós tivemos aí um aumento de mais de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Eu acredito que pode ser até mais, né? Porque é muito impreciso, né, você falar da história enquanto ela está acontecendo ainda. Mas os próximos anos ainda vão nos mostrar o tamanho do problema, né, emocional que as pessoas passaram e ainda passam. E é evidente que, né, como o tema diz, o que fazer agora? E quanto à vida, a esperança, né? Estamos aqui respirando, tem muito o que fazer. Não digo que é fácil, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, fazer terapia não é um processo fácil, assim também como crescer. A pessoa que quer crescer fisicamente quando ela vai à academia, também não é um processo fácil, né? Tem dor, às vezes a pessoa quer desistir, mas se ela tem o objetivo de crescer fisicamente, ela continua e ela vai ter um resultado. De maneira análoga, a terapia também funciona da mesma maneira, né? Não é um processo fácil, mas eu acho que é um dos processos mais valiosos que as pessoas poderiam fazer. E não é de hoje, né? Os gregos já diziam, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Homem, conhece a ti mesmo. E o processo de terapia, ele é isso. É olhar para as nossas dores, mas também para os nossos defeitos, nossas qualidades, olhar para a nossa história
E todo ser humano, sem exceção, tem história muito bonita, mas também tem dor. E isso vai ecoando, né? Vai ecoando na pessoa, no presente e também no futuro, né? Se não me engano, foi Freud que disse, em uma frase, que o adulto é eco da criança. Em certa medida, eu concordo com essa frase. Freud explica, né? Nem tudo. Tem gente que explica outras coisas também. Mas eu acho que sim, nós hoje somos eco do passado, né? E se esse passado ele não está organizado, se a gente não está em paz com o passado, ele vai ecoar de maneira dissonante, ele vai fazer estrago. Então, hoje é imperativo que a gente olhe para a saúde mental. Doutor Renato, você levantou um ponto, né? Principalmente, eu acho que a Covid, né, 19, ela foi um momento, como você disse, que impactou o mundo inteiro, né? De fato. E eu acredito que, se é que a gente pode falar, que a gente pode tirar pontos positivos, mas o que eu acho que é importante também a gente ressaltar é que o ser humano, ele passou nesse período que ele ficou de confinamento e tal, ele, pelo menos, ele fez uma reflexão no sentido de reaprender algumas coisas que ele tinha desaprendido, como, por exemplo, a convivência familiar, porque ele trabalhou mais em home office, então ele conviveu mais com a família e tal. Eu acho que algumas coisas foram importantes, né? Sim. Ele dá mais atenção também para a sua saúde física, exercício, se alimentar melhor, né? Ter esse convivência familiar. Mas, em contrapartida, a gente vê, né, que também as empresas hoje, muitas empresas não voltaram mais, né, com o trabalho presencial, né? Às vezes, muitas empresas aí multinacionais, a gente vê que hoje o funcionário o colaborador vai 2, 3, às vezes uma vez por semana no trabalho. Você não acha que essa falta também dessa convivência, né, com as pessoas, tal, a pessoa se isolando também, isso também afeta a saúde mental? Gostei da pergunta, e você disse, né, o aspecto positivo até da Covid. Eu acho que a gente não pode perder de vista, diante de qualquer evento, de qualquer desafio que a gente esteja passando. É claro que existem aspectos negativos e aspectos positivos. Para dar um exemplo aqui, claro que não é um exemplo científico, mas, por exemplo, uma das minhas definições de depressão é quando o ser humano está incapacitado de ver os aspectos positivos da vida dele. Seja de maneira meramente psicológica ou química. Ele olha para a realidade dele, ele percebe, ele tem família, ele tem trabalho, ele tem filhos, mas ele não consegue ver a parte positiva disso. Então, eu sempre digo que um dos aspectos da depressão é isso, é o estreitamento da realidade. Então, se a gente parte dessa pressuposição que todos os fenômenos têm aspectos positivos e negativos, o aspecto positivo, eu concordo com você, do caso da Covid, que o mundo ou esse evento nos obrigou a olhar para coisas que a gente não olhava, né? Até para as relações familiares, porque as pessoas precisaram passar mais tempo juntos, né? E aí, falando sobre o home office, é claro que tudo que é muito novo, né, também vai ter que ser experimentado. Eu conheço muitas pessoas que ainda estão trabalhando em casa e preferem essa maneira, e por outras pessoas não. Né? Por quê? Porque elas se desorganizaram muito. Porque o trabalho sempre teve, né, até antes da tecnologia e também antes do Covid, o trabalho sempre teve um momento e um lugar. Então você se prepara, você de manhã, você se arruma e você vai para o trabalho. Você faz o que precisa ser feito e retorna para sua casa ali. Trabalha, tem a pausa do cafezinho, do bate-papo. E isso ficou meio perdido no home office, né? Muitas pessoas se desorganizaram. Então, de novo, você vai encontrar aspectos positivos nessa formatação, nesse novo mundo, mas também aspectos negativos, que é a total incapacidade de algumas pessoas de se organizar na sua rotina, separar o que é trabalho, separar o que é vida familiar. Né? E aí eu vejo que muitas pessoas estão trabalhando até mais do que trabalhavam quando na empresa. Porque agora não tem mais distinção, não tem mais horário do cafezinho, não tem mais a pausa do almoço. É um contínuo que sempre vai ter efeitos. E nesse caso, é óbvio... Por que o ser humano tem tanta dificuldade para administrar o equilíbrio? Ou às vezes, porque até tem, por exemplo, eu vou abordar mais para frente a questão da síndrome do burnout, né? Ou a síndrome do esgotamento profissional. Por que o ser humano tem essa dificuldade, né,
de ter esse equilíbrio, porque às vezes a gente trabalha tanto, a gente se desgasta tanto e a gente não consegue, às vezes, ter sabedoria para dosar, né? Não, agora é o tempo da minha família, agora é o tempo para eu trabalhar, agora é o tempo para eu me divertir, agora é um tempo individual meu, né? Para eu fazer alguma coisa que eu goste, né? Eu vejo que a gente tem essa dificuldade, né, enquanto ser humano. E eu acho que a gente tem essa dificuldade porque nós somos seres humanos, né? Essa é a primeira resposta. Mas eu gostaria de dar mais uma. Eu acho que o conceito de felicidade do qual a humanidade compartilha hoje, em grande maioria, é o seguinte: quando a gente pensa em felicidade, é quase, de maneira inevitável, a gente acha que felicidade é um estado sempre de prazer e de alegria. E aí, se eu acho que felicidade é alegria ou é prazer, todas as minhas forças estarão voltadas para a busca desse prazer ininterrupto. Podemos ver isso hoje no grande aumento também do consumo de substâncias ilícitas, né? Sim. Cada vez mais o problema tem se alastrado tanto no número de substâncias quanto no número de pessoas envolvidas e pessoas cada vez mais cedo. Eu gostaria até de trazer aqui uma reflexão para que, ao invés da gente imaginar que felicidade seria igual, né, sinônimo de prazer, eu gosto de pensar a felicidade como a nossa capacidade de lidar com a realidade. E aí voltamos aqui, né? A realidade tem aspectos positivos, prazerosos e aspectos desconfortáveis. Assim como, você é pai, você sabe isso melhor que eu, uma criança, às vezes ela tem uma tendência a preferir o paladar doce, né? Só que se um pai ou uma mãe continuar só dando doce para a criança, ela não vai crescer bem nutrida, pelo contrário, ela vai adoecer. Mas ainda assim ela tem dificuldade de aceitar o amargo, o salgado. Só que se uma pessoa ela consegue lidar com todos esses sabores, ela vai ter uma boa nutrição. E aí, do ponto de vista das experiências, da realidade, eu também vejo a mesma maneira. Eu acho que se o ser humano começasse a pensar a felicidade como a sua capacidade, né, de ele abraçar a realidade, a própria natureza dessa busca incessante por prazer, ela diminuiria. E o que aí talvez poderia ajudar a responder a sua pergunta sobre o equilíbrio, né? Então a gente está muito voltado ainda para essas questões do prazer, felicidade como a vida como a ausência de sofrimento. Isso é impossível. Mas você não acha que a felicidade não é só viver coisas boas, né? Eu acho que as adversidades, lógico, os momentos ruins, os momentos que a gente às vezes nem todo dia a gente acorda bem, né? Nós não temos aí uma vida linear, né? A gente oscila. Um dia a gente está bem, outro dia não está. Às vezes a gente até começa bem, mas o dia falei, puxa, hoje eu não deveria ter saído da cama, né? Mas eu acho que isso faz parte. Eu acho que esse tempero da vida, né? Eu acho que o importante é a gente saber lidar e vencer quando as dificuldades, os problemas aparecem, né? A gente poder ter essa sabedoria de poder vencer. Eu acho que a felicidade, para mim, eu acho que é esse conjunto, né? De você, é lógico, poder viver o melhor, mas também nos momentos difíceis você ter sabedoria ou ter resiliência para passar aqueles momentos. E quando a gente passa, também vem um sentimento gostoso, né? Um sentimento... Muita gente vai experimentar uma satisfação maior. Porque imagina se a gente só vivesse coisa boa. Exatamente. A gente ia ficar... Eu sempre digo isso, o prazer ele não proporciona crescimento. Né? Imagine que você está sentado o dia inteiro no seu sofá. E a dificuldade proporciona? Ela, por obrigação, ela nos proporciona. Aí vem o problema que você já mencionou anteriormente, que seria o burnout, né? Que é a exaustão. É claro que o desconforto ele pode proporcionar crescimento. Isso é tão óbvio quanto você vê uma pessoa que malha, né? Ela causa desconforto físico. E qual é o objetivo? Crescimento. Se ela ficar sentada o dia inteiro no sofá comendo a sua comida preferida, assistindo o seu programa preferido em nome desse prazer, desse suposto bem-estar, pelo contrário, ela vai adoecer em todas as formas. Se isso vale para a fisicalidade, se isso vale para o corpo material, por que não valeria para o corpo mental? Então, assim, mas, de novo, hoje a gente vê e vemos muito isso, e eu vejo até com certa preocupação, o ser humano fazendo esse divórcio da realidade, né? Eu gosto de fazer a analogia da bolacha, do biscoito. Aqui. Que nós estamos em São Paulo, a gente fala bolacha. Mas vamos imaginar que a bolacha, ela na sua
integralidade, vamos supor que ela é um alimento extremamente nutritivo. Gente, eu sei que não é, mas só por força do exemplo. Tá. Só que o recheio, ele é mais gostoso que a casca. E se a criança ou a pessoa, ela arrancar a casca e só comer o recheio porque ela está procurando o sabor mais adocicado, ela vai abrir mão da experiência completa. Então, veja, o que a gente está fazendo hoje, em muitos aspectos, no que diz respeito à saúde mental, à busca da felicidade ou ao sentido da vida, é exatamente a mesma coisa. A gente está viciado em prazer, né? E de todas as formas, seja prazer através das redes sociais, através da comida. O mundo tem oferecido cada vez mais distrações. E o desavisado, né? E a gente invariavelmente o desavisado, ele acredita que a busca do prazer, aquela sensação de bem-estar, aquilo é sinônimo de felicidade. E você pode olhar ao longo da história que é exatamente o contrário. Pessoas que passaram até situações de provação, de dificuldades, depois, né, com a superação dessas dificuldades e com a consequência do seu crescimento, você consegue observar nessas pessoas muito mais sentido da vida, muito menos necessidade de correr atrás de prazeres efêmeros e uma felicidade, ou pelo menos um bem-estar mais duradouro. Então, parece que fica claro que o nível de crescimento, seja ele físico ou psicológico, ele está, sim, intrinsecamente ligado com o nível de desconforto. E quanto mais o ser humano tem se apartado dessa ideia, em busca só do recheio da bolacha, ele começa a perder a integralidade da experiência humana. É o que a gente tem observado como falta de sentido, né? E aí nós vimos, depois da pandemia, além do aumento de depressão e ansiedade, não só isso, todos os problemas e transtornos psicológicos aumentaram, seja suicídio, seja uso de substâncias químicas, todos eles explodiram. Por quê? Porque a gente ainda está muito preso a essa ideia, e eu sempre falo isso, onde eu posso falar, eu falo isso, né? Eu convido as pessoas a fazerem essa reflexão. E se a felicidade de fato não for a nossa capacidade de abraçar a nossa realidade? E aí entram os sabores amargos e os doces. Legal. Doutor Renato, você estava falando aí da bolacha e biscoito, né? Aproveitar também nesse momento aqui, deixar aqui os meus parabéns, né, para a cidade de São Paulo, que completou no dia 25 de janeiro 470 anos de aniversário, né? E também parabenizar, né, o nosso Corinthians Paulista, que foi campeão da Copinha também e que trouxe uma felicidade aí para muitos corintianos. Olha que legal. Parabéns. A pergunta é felicidade ou prazer? É isso aí. O doutor Renato, olha, eu tenho aqui 2 dados que eu queria que você comentasse. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que aproximadamente 12 milhões de brasileiros são afetados pela depressão, né? Representando 5,8% da população. A possibilidade de mais pessoas desenvolver a depressão é bem alarmante. Cerca de 20% a 25% da população apresentando o risco de desenvolver uma depressão. Fala um pouquinho para nós, que é uma coisa que também está muito ligada hoje ao brasileiro, né, ao ser humano, que deixa... Por que as pessoas ficam deprimidas e às vezes não conseguem trabalhar isso, gerenciar a ponto de muitas das vezes perder seu emprego, se isolar, perder as suas amizades, a sua família, né? Como que você vê hoje a depressão? Olha, eu acho que para problemas simples não temos, né, para problemas complexos não temos respostas simples, né? Tá. A resposta é bem complexa, mas a gente pode tentar jogar luz aqui em alguns aspectos, né? Vou voltar a este que eu estava falando anteriormente. A nossa geração, ou pelo menos o mundo moderno, pegar aqui nos últimos 20 anos, a gente sofreu um boom de oferecimento de distração. Tanto, claro que, né, nós estamos aqui usando a tecnologia. Quem que pensaria há alguns anos a gente está num ambiente desse, maravilhoso, gravando um programa de um assunto tão importante? Mas, de novo, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. E o advento da tecnologia, né, e hoje cada vez mais já tem saído estudos sobre os impactos, e de novo, a gente está vendo a história acontecer, a gente vai conseguir ter uma leitura melhor daqui a alguns anos, né? Ainda o cenário está sendo construído. Eu acho que o aumento dos transtornos psiquiátricos e psicológicos, claro, tem
uma variedade de fatores. A gente nunca comeu tão mal, né? A gente come muito comida industrializada. Perfeito. Né? Nós nunca tivemos tão intoxicados, tanto fisicamente quanto mentalmente. E também, de novo, eu acho que a falta de um ensino, acho que desde a escola, uma conscientização maior sobre a importância da saúde mental também contribuiu para esse número que é crescente hoje. Né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Se não me engano, o primeiro ou o segundo, não me lembro a estatística, mas é algo muito alarmante. Com relação... Eu tenho um dado aqui, ó, 20 milhões de brasileiros, cerca de 9,3%, quase 10% da população também com crise de ansiedade. E isso, né, que são os dados que foram aferidos, né, mas pode ser maior esse número, né, pode ser uma subnotificação, pode ser. Sim. E isso nos diz muita coisa sobre como a gente tem vivido a nossa vida, e não só vivido a nossa vida, como a gente tem entendido o fenômeno de estar vivo, né. E aí eu volto para essa questão da distração. Viktor Frankl, um grande psiquiatra, que foi o criador da logoterapia, que é a terapia do sentido, ele foi prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. Tá. Tem uma história muito interessante. Ele morreu aos 92 anos, no ano de 1997, e ele dizia o seguinte: quando o ser humano, quando falta sentido, o ser humano se distrai com as coisas. Né? Então, eu acho que a nossa capacidade de criar sentido e de perceber o sentido da vida, né, que é um fenômeno muito misterioso, né? Nós estamos aqui, e aí não é o meu papel, é o papel aí de outros ramos do conhecimento, ou da filosofia, ou da religião, responder as perguntas da onde viemos e para onde vamos. Não vou me atrever a tentar responder essas perguntas, mas o que a gente pode afirmar é que a gente tem um fenômeno acontecendo, que a vida é um fenômeno extremamente misterioso, né? E que ela é única. E por ser única, todos os dias, a cada segundo, a gente é apresentado por desafios únicos, oportunidades únicas de dar sentido à nossa vida. Então, essa gama de fatores, sejam eles físicos, sejam eles culturais, né? Sejam eles psicológicos ou até mesmo existenciais, eles contribuem para esse número. É claro que, mas também a parte boa é que, com esses números alarmantes, as pessoas começam a olhar mais. Pessoas assim como você e tantas outras, elas começam a tomar atitudes, né, tanto no âmbito político, mas no âmbito educacional, para essa questão. Eu acho que cada geração tem um grande dilema, um grande problema a enfrentar. Eu acho que esse é um dos nossos, né, que é o problema da saúde mental. E, né, os nossos antepassados tiveram guerras, né? Outras épocas tiveram grandes fomes, migrações em massa. A gente tem esse problema do excesso de prazer e da falta de sentido. Que todas essas coisas vão concorrer para o aumento desses casos, tanto de ansiedade como de depressão. Né? Tem aqui uma definição que eu gosto de fazer, não é uma definição científica, tá. Ela está até no Facebook, isso é frase até de rede social, que assim, a ansiedade seria a mente sequestrada e jogada no futuro. Então, o processo de ansiedade é uma mente que não está aqui, ela está num porvir. Uma mente ansiosa, ela produz muita conversa interna, assim, será que vai dar? E se? Ela é muito condicional. E se eu conseguir? E se não der? E se der certo? Então, é uma mente que foi sequestrada e jogada no futuro. A depressão é uma mente que está sequestrada no passado. Né? E o que você vê nesses dois casos? A mente está em todos os lugares, menos aqui. Tá. E aí, lembrando o tema do Janeiro Branco, o que fazer agora? É trazer a mente para cá, trazer toda a nossa existência. Porque, de fato, isso não é filosofia, isso é um dado objetivo, a vida, de fato, ela está acontecendo agora. A nossa vida não está acontecendo em 2030 e também não está acontecendo mais em 1980. Ela está acontecendo agora. Você acha que o ser humano tem que ser mais positivo? Procurar administrar, às vezes, aqueles pensamentos de derrota, aqueles pensamentos, às vezes, que nos traz uma mágoa. E assim, porque o que acontece? A gente percebe que, às vezes, a pessoa está magoada com uma situação, um problema familiar, um problema profissional, e ela fica alimentando aquilo. E aquilo vai também tomando conta da mente dele. Eu acho que
queria que você falasse um pouco disso, porque eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas, elas se apegam, às vezes se apegam a uma questão do passado, às vezes não conseguem desvencilhar de um ente querido que faleceu, né? Do emprego que era ideal, que ela... Mas foi um tempo, há tempo para todas as coisas. Foi o tempo dela naquela empresa e agora são outros desafios. E às vezes a pessoa ela não consegue se libertar disso. Eu acredito que isso também acaba potencializando também uma depressão, uma síndrome, esse grau de ansiedade. Sim. Como é que a gente poderia responder, ou que conselho a gente poderia dar para uma pessoa que precisa carregar fisicamente uma caixa muito forte? O que ela precisaria fazer para que ela desse conta de carregar essas caixas cada vez mais pesadas? A gente ia recomendar que ela treinasse, que ela desenvolvesse musculatura, que ela desenvolvesse força. De novo, de maneira análoga, se alguém me perguntar o que pode ser feito, será que a pessoa precisa ser mais positiva, mais o quê? Eu acho que a gente precisa assim, desenvolver cada vez mais nossa musculatura emocional. E isso, de novo, é um processo que também perpassa, né? Esse processo, pelo menos no meu entendimento, ele está baseado na capacidade do ser humano entender o que é a vida humana e o que é a realidade. E a gente volta lá para o começo. Por quê? Porque quando eu entendo que é a realidade, assim como você estava falando agora de futebol, que no jogo às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Sim. Que às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E às vezes, na maioria das vezes, não dá certo. E que também tá tudo bem, faz parte do jogo. Quando eu reduzo as minhas expectativas, ou pelo menos eu fantasio menos com relação à realidade, eu vou desenvolvendo essa capacidade de carregar caixas mais pesadas. Em outras palavras, eu vou fortalecendo meus músculos emocionais. Então, assim, em resumo, eu acho que o que o ser humano carece nesse momento é exatamente isso. Você falou de resiliência, né? Resiliência é um termo que a psicologia sequestrou da física, né? Um termo que fala sobre a capacidade de um material sofrer pressão e voltar para a sua forma original sem ela romper, sem ela quebrar. E hoje a gente fala muito de resiliência. Então, qual seria a capacidade, o que o ser humano precisaria fazer para ele desenvolver essa tal resiliência, a capacidade de suportar a vida, de suportar os próprios fenômenos da realidade sem quebrar? A minha resposta mais curta seria isso. Se eu preciso carregar uma caixa, então eu vou ter que fazer musculação. Agora, como que quem está nos ouvindo aqui falar desse tema aqui tão importante que é Janeiro Branco, né? O cuidado, a atenção, né, de políticas públicas também para a nossa saúde mental, como que a pessoa consegue detectar que ela precisa de ajuda? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque, veja, é aquela coisa, né? Não, eu me garanto, não, tá tudo bem. E quando, na verdade, não tá tudo bem, quando é mais ou menos como você arrumar aqui o dominó e bater numa peça, parece que cai tudo de uma vez, né? Eu acredito que, assim, de forma leiga falando, mas eu acredito que a nossa saúde mental é assim. Porque quando a gente não consegue detectar, ver que a gente está com problema, às vezes, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, às vezes está tarde, Exato. Né? Então, eu queria que você falasse aqui um pouquinho também quais são os sintomas, os indícios que falou, opa, eu não consigo mais caminhar sozinho. Eu preciso de ajuda de um profissional. Perfeita pergunta, Galvão. E assim, eu acho que todos os entes da sociedade civil devem se unir, né? Seja o poder público, o privado, né? A comunidade. Ela tem que falar muito isso para conhecer, né? A gente só vence uma boa guerra se a gente conhece bem o inimigo. É verdade. Agora, às vezes, concordo plenamente com você, às vezes a pessoa ela não percebe. Ela acha que dá conta. E aí eu acho que é a hora da pessoa aprender, nós precisamos aprender a pedir ajuda. E as pessoas que nos circundam, né, elas também são muito importantes. Então eu sempre digo o seguinte, se você percebe que você está perdendo sem muita razão objetiva, perdendo a motivação de fazer as coisas que você fazia, se você não consegue mais ver ou tem diminuído a sua capacidade de ver os aspectos positivos da vida, mesmo, né, no meio de problemas. Se você vê que também a pessoa ela mudou a sua rotina de sono, né, ela não dorme bem, isso já é indicativo.
Se a pessoa começou a exagerar em alguma substância, seja álcool ou qualquer uma outra substância que provoque estados alterados de consciência, tudo isso e muito mais outras coisas são alarmes que podem indicar à pessoa, à própria pessoa ou aos seus amigos, parentes, né, as pessoas queridas, que alguma coisa de errado está lá. Eu acho que tem faltado isso. Né? No começo você perguntou se o estigma, né, tem diminuído. Eu digo que sim, né, sobre as pessoas procurarem ajuda. Mas eu acho que ainda podemos melhorar esse sentido. E isso é muito complexo de pedir ajuda, porque a pessoa, muitas pessoas, né, elas têm receio de pedir ajuda porque elas acham que pedir ajuda é um ato de fraqueza. Né? Não, pedir ajuda é um ato de inteligência. Perfeito. Que existem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Eu sozinho. acredito nisso também. Pedir ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de inteligência. Se nós dois precisamos carregar essa mesa e eu tento carregá-la sozinho, eu vou me machucar. Então eu peço a sua ajuda para que a gente consiga, nós dois, mover essa mesa e executar esse trabalho. Então, a dificuldade de algumas pessoas, e aí eu vejo isso acontecendo muito mais com homens ainda, é eles imaginarem que pedir ajuda é uma declaração de fraqueza, é uma declaração de que não dá conta, ou de que em algum aspecto ele faliu. Muito pelo contrário. Pedir ajuda é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer. Então, é claro, observar mudança de comportamentos bruscos, né? Choro fácil, né? Sem motivo aparente, ou, e agora vamos para motivos mais aparentes. Se alguma pessoa passou por uma situação traumática, né? Essa pessoa ela deve olhar aí isso. Entra também a mudança de temperamento? Sim. Entra aí também nessa questão? Às vezes a pessoa era tão, de repente, Sim. do nada ela muda o temperamento, Sim. ela é agressiva. Isso, perfeitamente. Tem uma frase boa aí também de para-choque de caminhão que eu gosto muito, que é assim, bipolar, né? Só bipolar. machuca quem tá machucado. Tá. Se uma pessoa do nada ela começa a ser agressiva, né, reativa com os outros, muito provavelmente ela tá machucada. Né? Tem a diferença da depressão com o bipolar? Tem o transtorno bipolar, né, que hoje as pessoas também muito falam, é um transtorno que tem um lado, o paciente ou a pessoa, ela entra num ciclo entre mania, né, e aí ela tem também comportamentos muito importantes de serem observados, por exemplo, grande euforia, vai gastar muito dinheiro, hoje eu pago para todo mundo, né, acha que não existe problema, né, uma euforia exagerada, e esse momento de mania, ele mescla, ele cicla com o momento de depressão. Porque no transtorno mais comum da depressão, ele é caracterizado por essa baixa, né? Pela falta de energia, pela falta de motivação, pela tristeza profunda, pelo isolamento e tantos outros sintomas físicos e psicológicos. Mas no transtorno bipolar, ele vai alternando entre estados de euforia, também sem muita explicação, sem muito lastro na realidade, com estado de profunda depressão, isolamento e todos os outros sintomas que acompanham a depressão. Legal. Agora, uma outra dúvida que sempre me perguntam isso, que eu acho que é pertinente para o nosso debate de hoje. É a questão da esquizofrenia, né? Você acha que a terapia também é importante? Porque a gente aliou a esquizofrenia com a medicação, né? E às vezes o paciente ele fica dopado, e a gente vê muito aqui em Tu, tenho muitos amigos, muitas famílias que têm, né, familiares esquizofrênicos, que a gente sabe que é uma doença, depois você confirma que não tem cura, mas que às vezes está ligado exclusivamente com o psiquiatra que medica, às vezes, os remédios pesados que deixam, às vezes, o paciente grogue, né? E que a gente não vê melhoras, né? Então, o que fazer também com as pessoas que sofrem de esquizofrenia? Olha, Galvão, você tocou num ponto muito importante. E aí eu acho que vou falar até algo que pode ser um tanto quanto polêmico. Isso é bom. Eu estava no Canadá quando eles estavam legalizando o uso de maconha, né? E hoje a gente sabe que essa substância, o cannabis, né? Em algumas pessoas com alguma predisposição, ela pode ter alguns episódios, né? Ou até mesmo
se ela já tem uma predisposição, ela pode desenvolver ali um quadro de esquizofrenia. Eu já vi isso acontecer muito. E o que a gente tem visto? Eu tenho visto, porque eu também trabalho com pacientes de dependência química, nós temos visto um aumento muito grande desse transtorno. Então, assim, eu como profissional de saúde, eu tenho muito receio, né, das pessoas que não estão lá na linha de frente todos os dias trabalhando e vendo o sofrimento dos familiares, quando eles levantam bandeira de legalização, né, de coisas, e aí eles trazem as razões talvez as mais ilógicas possíveis. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo assim, mas o álcool já é legalizado no Brasil, qual o problema de legalizar a maconha? Aí eu falo assim para a pessoa, imagine que você está numa sala com um pernilongo. Ele já causa problema. Imagine se eu abrir e trazer mais 20 pernilongos. Melhorou a situação ou piorou? Então, assim, a gente não vai resolver o problema da droga ou da dependência química liberando elas. Porque esta é menos nociva que essa, né? Mas o álcool é liberado, então por que se já é liberado esse, por que não liberar aquele? Então por que a gente não solta todos, abre a caixa de Pandora e solta todos os monstros de novo no mundo? Isso não vai fazer, não tem a mínima lógica. E aí, eu trabalho com muitos médicos, e os médicos hoje eles estão cada vez mais indicando aos seus pacientes que façam terapia também, em todos os quadros, né? Seja um transtorno, pode ser um transtorno depressivo, ou como você disse, esquizofrenia, né? É claro que existe o cuidado com o corpo, e ele não pode de maneira alguma ser negligenciado, e também o cuidado com a mente. Existia, sim, uma ideia muito antiga, né, de que um paciente, por exemplo, com um transtorno como a esquizofrenia, o único tratamento seria o medicamentoso ou isolar ele da sociedade. Hoje a gente vê que não. Então eu trabalho com muitos médicos, sempre me encaminho alguns pacientes, e a gente sempre conversa sobre isso, né? A importância de cada um na sua frente de batalha, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então dai ao médico o que é do médico, mas também dá ao psicólogo o que é do psicólogo, dá à família o que é da família, né? Aos amigos, se a pessoa tem uma religião, então que ela vai tratar nessa outra dimensão da vida humana, na sua religião de escolha. Então cada um, né, cada pilar, eu acho que cada uma dessas coisas, elas formam um pilar que vão fortalecer essa laje, essa base, para que a pessoa ela tenha uma melhor recuperação em qualquer quadro. Então hoje, todos os psiquiatras que eu conheço, eles são muito abertos à terapia, né? Não são aqueles caras que pensam só vamos medicar e é isso. Então eles vão medicar sim, porque às vezes a pessoa está quimicamente desregulada e é fato que ela precisa de uma ajuda medicamentosa, mas pelo menos os psiquiatras que eu conheço, eles falam ao paciente deles, procure terapia. Dentro da sua experiência, você acha que a religião ela tem um efeito também positivo no tratamento, na cura desses pacientes, né? Haja vista que na religião Jesus é chamado do médico dos médicos, né? Aquele que cura a alma, o físico. Então eu queria que você também compartilhasse um pouco conosco, né, das suas experiências. O que você acha? Qual é o efeito da religião, independente da religião, que cada um tem a sua opção, mas a importância também da espiritualidade, né, na cura, às vezes, de uma depressão, de uma ansiedade, de todos os transtornos psiquiátricos e psicológicos. Olha, agora mesmo eu estava falando com um paciente mais cedo e até mandei uns vídeos de um neurocientista, me foge o nome agora, que ele, né, é um dos caras que mais falam sobre o efeito da fé e da oração na saúde mental. E tem vários artigos que provam isso. Mas se a gente pudesse explicar de maneira, pelo menos no meu ponto de vista, de maneira muito simples, é que a pessoa que tem fé, ou que a pessoa que acredita no transcendental, né, ou numa instância muito maior que ela, e que ela desenvolve uma coisa que a gente fala muito em psicologia, ela desenvolve uma capacidade de aceitação muito maior. Ela esperneia menos mentalmente. Então, ela começa a desenvolver uma capacidade de enfrentamento muito maior. Então, sim, eu acho que a fé, a religião, tem um papel fundamental na vida e na saúde mental das pessoas. É claro que, de novo, cada um no seu quadrado, né? Isso. É muito perigoso achar. Até também. A gente fala que Deus também deixou a medicina para que procurasse, né? É. Não é que é só viver da minha fé, não, eu vou agora me curar. Acho que a medicina, né, Deus deixou para que a gente possa também
recorrer para buscar, né, os tratamentos e poder... Né? Exatamente, né? Dai a César o que é de É César isso aí. e a Deus o que é de Deus. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que uma pesquisa rápida aí todo mundo pode fazer na internet e vai ver a relação entre a fé ou a crença no transcendente, a crença em algo maior, com o desenvolvimento de várias capacidades e habilidades muito importantes para o enfrentamento de qualquer problema, seja ele físico, financeiro, familiar ou psicológico. Então, assim, uma pessoa de fé, ela tem uma capacidade de aceitar, que volta ao ponto inicial que eu falei. Uma pessoa normalmente, com muita fé, observa que ela tem uma capacidade de lidar com a realidade de uma maneira mais tranquila. Ela se desespera menos. Ah, mas isso é uma máxima, Renato? Então a pessoa foi de determinada religião? Não, isso não é uma máxima, é uma prática também. Né? O que não garante, e é isso que é importante dizer, não é um selo de garantia que a pessoa vai entrar em um determinado templo religioso e só pelo fato dela entrar lá, ela já vai ganhar isso como se fosse um brinde. Não, de novo, é um treino, é um desenvolvimento. Então, sim, a fé bem desenvolvida, ela sempre mostrou benefício para a saúde psicológica. Perfeito. Doutor Renato, agora falando um pouquinho de políticas públicas também, né? Hoje, quais são as ferramentas e os instrumentos que nós temos, né, hoje para a população poder se socorrer? Porque a gente sabe que ainda o tratamento psiquiátrico e psicológico, ou seja, uma sessão com psicólogo ainda às vezes não cabe no bolso, né, do cidadão, principalmente da população mais simples, mais carente. É lógico que nós temos hoje os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Mas a minha sensação que eu acho que ainda falta muito nessa área de políticas públicas para dar um acesso maior à população, porque eu acho que se a população tivesse realmente um acesso maior, com certeza ela ia tratar melhor a sua saúde mental. Não tenho dúvida, e eu acho que nós poderíamos pensar, né, em parcerias, né, público-privadas. Eu acho que a sociedade civil, né, ela deve entender o seguinte, que o problema de saúde mental, é claro que a pessoa que sofre, ela é a principal afetada, mas todo o seu entorno é afetado, né? Primeiramente a família, os amigos, mas todo mundo, né? A gente pode estar aqui no trânsito e uma pessoa ter um rompante, um surto, e ela pode se tornar agressiva. Então, assim, enquanto a sociedade não perceber que nós todos estamos no mesmo barco, eu acho que é muito difícil mudar esse cenário. Mas quando a gente começa a perceber que todos nós estamos no mesmo barco, eu acho que as pessoas poderiam se unir para criar, né, programas, também não só depender do Estado, né, como você disse, e eu já ouvi várias vezes, às vezes uma pessoa faz uma inscrição no CAPS, demora para ser chamado, tem uma lista de espera. Eu acho que a sociedade civil e o poder privado poderia contribuir de alguma forma, né? Ou até o próprio profissional de saúde mental reservar alguns dias para algum atendimento ou participar de ações, palestras em escolas, em empresas, né? De maneira que ele também receba algo do seu trabalho, não só algo financeiro, né? Que ele possa... Agora, é claro que nem todo mundo está disposto a fazer isso, mas eu acho que como é um problema coletivo, de novo, a solução também, ela demanda um olhar assim, da sociedade civil como um todo. Fala, gente, a gente está... Né? Porque uma pessoa sofrendo um transtorno psiquiátrico, ela pode sim, ela pode se tornar fatal para ela e para os outros. Imagine uma pessoa armada, né, no meio de uma rua, com uma crise de ansiedade ou um surto psicótico, ela vira um problema de segurança pública. Então, assim, nós vivemos... O ser humano é um ser gregário, o ser humano é um ser social. Ninguém aqui é uma ilha. E como é um problema de ordem global, né, no mundo inteiro, mas também no nosso país, eu acho que nós poderíamos olhar como sociedade para esse problema. Então, assim, sempre que posso, né, se eu for convidado para uma escola, eu vou, né, até gostaria de deixar aqui o meu contato para quem quiser convidar. Sim, passa aí. Escola.
Eu ia pedir no final, mas é importante. É. Já passe aí o contato, é importante para. Pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, Renato AC Miguel, ou também no telefone 99714-4963. 99714. Legal. Que a gente sempre acha um horário na agenda para falar de saúde mental de maneira gratuita nas escolas públicas, nas ONGs. Doutor Renato, você sabe que nós tivemos uma experiência lá na ONG João de Barro, acho que foi antes da pandemia. Depois da Covid, realmente a gente parou um pouquinho, né? Mas assim, nós fizemos uma roda de conversa e olha, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que compareceram, né? E daí, a partir daquela roda de conversa, daquele projeto piloto, nós estávamos ali com um grupo aí de psicólogos e acabamos até criando esse serviço lá na ONG, né? Perfeito. E acredito que 3 ou 4 profissionais ficaram atendendo de forma híbrida, né? Meio voluntário e meio também porque, evidentemente, a gente sabe... Valores sociais, né? E foi muito legal essa experiência, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente lutar para mais políticas públicas, né? Perfeitamente. Para semear, né? Para proporcionar uma saúde mental maior para o indivíduo. De né? fato. Agora, tem um tema também que eu vejo também alguns dados que tem crescido bastante, né? Que que eu vejo que também, até quero passar essa pergunta para você, se você acha que esse tema é porque realmente o poder público falhou, as próprias entidades do terceiro setor que também atua nessa questão também da saúde mental, também falharam, que é a questão do suicídio, né? Por que o ser humano não consegue achar uma solução para aquele problema, seja ele financeiro, emocional, familiar, acabou meu casamento e tal, mas, puxa vida, tudo tem solução. Eu acredito nisso. Né? Para a pessoa ceifar a sua própria vida. Isso é muito triste. E a gente vê pelos dados, você tem esses dados, que no Brasil também tem aumentado muito, né? O suicídio. Então, falhou, né? Falhou o Estado, a União, o terceiro setor. Quero aqui registrar o trabalho maravilhoso, que eu tenho uma admiração muito grande do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, um trabalho acho que de décadas, né? Que existe. Eu era pequeno, já existia, e eu sempre tive ardendo no meu coração, doutor, essa vontade de ser voluntário. E eu falei, um dia eu vou ser um atendente do CVV, né? Porque eu sempre tive essa vontade de ser. E ser um atendente do CVV é você poder passar por um treinamento e se comprometer no horário de ouvir realmente as pessoas também, né? Não deu certo, né? Mas fizemos um trabalho social no Solar de Menores, na Vila Vicentina, e depois fundamos a ONG João de Barro. Mas conseguimos aí aflorar, né, esse trabalho voluntário em prol do próximo. Mas me comente um pouco a respeito do suicídio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você, né? A gente não precisa ser um grande empresário, milionário, mas eu acho que essas ações, né, como você disse, você começa com algumas ações, a gente sabe do excelente trabalho da sua ONG João de Barro, né, que proporciona muito, ajuda muitas pessoas. Eu acho que se cada um, né, se comprometesse, se associasse com alguma causa que lhe é cara, eu acho que a gente poderia, sim, dirimir algumas questões e melhorar o enfrentamento do problema. Agora, é claro que muita coisa falhou. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer arrumar alguma coisa é perceber que falhou. Porque se você não perceber que falhou, você vai continuar fazendo errado. Então, assim, eu acho que algumas coisas falharam, sim. E é por isso que é cada vez mais importante a gente falar sobre esse assunto. Agora, o suicídio propriamente dito, isso exatamente é muito triste, né? Mas ele é o último grito, né? Ele é o último estágio, por exemplo, num quadro de depressão. Né? E a pessoa dá sinais, né? De novo. Né? Se você percebe que um ente querido seu mudou muito o comportamento, se ele diz, né, na própria fala dele, muitas frases aparecem falando sobre abrir mão de viver, vontade de sumir, isso já é indicativo. Mas eu também, de novo, eu concordo com você, tudo tem solução. Né? E
E aí vamos fazer aqui um paralelo com a outra pergunta sobre a fé. Uma pessoa que normalmente tende a ter fé, né, ela, pelo fato dela acreditar no porvir, pelo fato dela acreditar na continuidade da vida, independentemente do corpo físico, ela vai ter maior receio, ou pelo menos ela vai pensar melhor antes de tomar uma atitude dessa. Eu não estou querendo dizer aqui, gente, pelo amor de Deus, que somente ateus cometem suicídio. Pelo contrário, a gente tem visto aqui números grandiosos de padres católicos cometendo suicídio. Pastores, pessoas de todas as designações religiosas. É isso aí. Mas é o que eu disse, né? Não significa só o fato de entrar para uma entidade religiosa que a pessoa ela ganha um selo de imunidade. Não é. A gente soube lá o famoso caso do padre Marcelo Rossi, que teve depressão, Fábio de Mello, tantas outras pessoas. É verdade, bem lembrado. Agora, é claro que se a pessoa tem algo a se apoiar, a se agarrar e que faz bem a ela, por que não usar? Então a fé ela tem um papel fundamental, claro, uma fé equilibrada, né? Uma fé baseada numa convicção de que os problemas eles existem, mas eles também são solucionáveis, que é o que você disse. Mas a gente tem visto muito isso. Agora, do ponto de vista simbólico, eu vejo o suicídio da seguinte maneira. Acho que todo mundo sabe que quando teve o crash da Bolsa de Nova York em 1929, teve um grande número de suicídios. Por quê? Muitas pessoas dormiram ricas e acordaram pobres. E por que muitas pessoas abriram mão da sua vida? Porque elas estavam fortemente identificadas com um aspecto. Por exemplo, o fulano de tal, ele era o multiempresário. O outro era o grande acionista. E aquilo foi tirado dele, e ele não conseguia mais se reconhecer. É verdade. Então você percebe que as pessoas que quando, infelizmente, elas cometem o suicídio, ou pelo menos a tentativa de suicídio, tem alguma coisa a ver com uma forte identificação com algum momento da sua vida, ou com algum evento da sua vida que não necessariamente é você. Por exemplo, a pessoa perde um casamento. É ruim isso. Deve ser horroroso, mas ela é muito mais que aquilo. Só que ela está fortemente identificada. A vida dela só faz sentido se ela for esposa de ou marido de fulano. Se aquilo é tirado por alguma razão, ou pela morte do cônjuge, ou por qualquer outra razão, ou pela separação mesmo, ela vai abdicar da sua vida. Então eu vejo muito isso nesses casos. Claro que é um olhar, mas você tem, de novo, não tem resposta simples para problema complexo. Então, mas no caso Mas o que a gente pode deixar aqui é as pessoas que estão nos escutando, elas poderem estar mais sensíveis para as mudanças de comportamento dessa pessoa. Exatamente. Né? Que eu acho que são os indícios que a pessoa precisa buscar ajuda. Perfeito. Que ela não consegue mais administrar, né, a sua saúde mental sozinha, né? A ponto de ela achar que a única solução é tirar a sua própria vida. Exatamente. E não só pelo fato, de novo, nós não estamos falando aqui de teologia ou de religião, mas não é a solução, não só por conta dela, mas pelo entorno, né? Aquela famosa frase de Antoine de Saint-Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, ele dizia o seguinte, né? Tu te torna eternamente responsável pelo aquilo que cativa. A tua vida também, ela está conjugada com outras pessoas. Então, assim, obviamente não é a melhor solução, e nós, como profissionais de saúde, a gente vai lutar para que a gente consiga demover a pessoa desses pensamentos. De novo, as pessoas próximas devem perceber a mudança, né, de comportamento, oferecer ajuda, e a pessoa também, nós temos que sim desenvolver aquilo que também falamos anteriormente, a capacidade de pedir ajuda. Olha, perfeito. Galvão, sozinho eu não consigo, você poderia me ajudar? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, é o seguinte: abra o seu coração antes que um cardiologista precise fazê-lo. Legal, legal. Muito bem, estamos aqui entrevistando aqui o Dr. Renato Miguel, psicólogo aqui da cidade de Itu, que ao convidá-lo para participar aqui do podcast Fala Galvão,
teve que remanejar aí sua agenda para estar aqui, então agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E nós estamos chegando ao final, né? Que pena. Desse podcast muito esclarecedor, em homenagem ao mês de janeiro, né? Que é o Janeiro Branco, que sem dúvida nenhuma o Dr. Renato Miguel pôde aqui esclarecer muitas dúvidas, né? Aqui para você que está nos escutando. E queria, doutor, que o senhor deixasse aqui agora uma mensagem final, né? Mais uma vez, agradecendo aqui a sua participação aqui no podcast Fala Galvão. Primeiramente, eu agradeço o convite, já estava com saudade, fazia tempo que a gente não conversava. Mandar um abraço para sua mãe, viu? Que Muito. Pode deixar que eu mando. Que eu pude conhecê-la também um tempinho atrás. Muito obrigado. Tá bem? Tá bem, graças a Deus, Legal. tá bem. Tá fazendo cruzadinha lá em casa. Tá frio, ela falou, vou ficar fazendo cruzadinha. Isso aí. Ó, posso compartilhar? Pode. Eu vou compartilhar aqui uma experiência nossa. Como que ela chama mesmo? Claudete. A Claudete ia ser uma voluntária para fabricar fraldas lá para a ONG João de Barro, mas acabou não dando certo, mas valeu a intenção, né? A máquina até chegou lá, mas... E você sabe que nós fizemos manutenção dessa máquina e hoje ela está lá em Salto. Mas tá bom, tá servindo. Funcionando. Tá funcionando, tá servindo para ajudar as pessoas. Isso é o mais importante. Ótimo. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Galvão. Agradecer ao Sandro também ali. Legal. Na técnica, obrigado, Sandro. Né? Mandar um abraço pro Jonathan também, que Jonathan tá aqui. também que tá aqui assistindo. Legal. E dizer, gente, que a vida vale a pena, né? Mesmo que essa frase, nesse momento, quem estiver ouvindo ela, mesmo que essa frase possa não fazer muito sentido, ela vale a pena. Ela é única. Ela, de alguma maneira, é um presente que ganhamos dos nossos pais, né? Ou, para aqueles que acreditam, um ente maior. E que se nós estamos aqui, cada ser humano, hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos, é porque cada ser humano tem como obrigação dizer que veio, né? Viktor Frankl, aquele psiquiatra que eu mencionei anteriormente, que foi prisioneiro em campo de concentração, depois saiu e desenvolveu a logoterapia, ele dizia o seguinte: ao invés de você perguntar qual é o sentido da vida, imagine que a vida está perguntando para você, e aí, que sentido você vai dar a ela? Então, a cada dia que a gente acorda, a cada pessoa que a gente conhece, a gente está com uma oportunidade imensa de escrever uma história que só você pode escrever. Então, a tua vida é muito importante, porque existem coisas que só você pode fazer e ninguém mais. E se você acalentar essa ideia, você vai perceber, eu pelo menos espero que isso aconteça, que nasce em você um sentimento de que você é um ser único e que você importa. E por uma razão muito simples. Senão você não teria nem nascido, você não estaria aqui. Se você está aqui... Perfeito. É porque, primeiro, a vida vale a pena e existem coisas que a vida está esperando que só você faça. E cabe você fazer. Então, e se tá difícil, gente, nesse momento, como para muitas pessoas, às vezes, o momento é difícil, peça ajuda. E eu queria terminar com uma frase que eu gosto muito, que também diz o seguinte, né? A hora mais escura da noite é exatamente aquela que precede a alvorada. É isso. Legal. Obrigado. Deixa mais uma vez aí os seus contatos, que eu acho que é importante aqui para a gente deixar registrado. Muito bem. O telefone é 9... Às vezes a gente esquece o próprio telefone. 997 14 4963. 997 14 4963. 997 14 4963. E no Instagram, Renato AC Miguel. @Renato AC Miguel. Doutor, obrigado aí pela sua agradeço. participação mais uma vez aqui para abordar esse assunto tão importante que é o Janeiro Branco. Gratidão, te desejo também um ano aí, ó, maravilhoso e abençoado. Muito obrigado. A você também, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua participação. Um beijo no seu coração e até o próximo podcast Fala Galvão.